Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 30. Tendo saído para se pôr a caminho, veio um homem correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, pondo nele os olhos, mostrou-lhe afeto e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende quando tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se desgostoso, porque tinha muitos bens. Jesus, olhando em roda, disse a seus discípulos: Quanto é difícil que entrem no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos assombravam-se das suas palavras. Mas Jesus de novo lhes disse: Meus filhos, quanto é difícil entrarem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles, de cada vez mais admirados, diziam uns para com os outros: Quem pode logo salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque Deus é tudo possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Casa, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, os filhos, ou as terras, por causa de mim e do Evangelho. Deixamos casa, irmãos, pais, filhos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba o cêntuplo, mesmo nesta vida, em casa, séculos, futuro e na vida eterna. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje nos traz um direcionamento muito importante diante do mundo. O mundo tem nos oferecido riquezas, alegrias passageiras, ofertando situações que nos tira da presença de Deus. Como assim? Quando eu me coloco diante do que eu tenho, quando eu me coloco diante do que eu quero ter, quando eu me coloco diante de tudo antes, menos Deus. Aí de que forma que eu vou entender isso? Como que eu vou saber se eu estou me apegando mais às coisas do mundo ou às coisas de Deus? Vamos ouvir o direcionamento da igreja. Ainda hoje esse evangelho toca a vida de homens e mulheres que decidiram dar os primeiros passos na fé. Você quer dar um passo na fé? Então, escuta o que Deus tem para te falar hoje. Diante de tantas inquietações, as pessoas correm de um lado para o outro, buscando algo que possa lhes dar a felicidade. Querem encontrá-la. O homem do Evangelho se ajoelha diante de Jesus e chama de bom. Imediatamente Cristo o corrige: porque chamas bom? Só Deus é bom. Essa resposta pode parecer exagerada, mas o Senhor desmascara a nossa pretensão de nos sentirmos justos com a consciência tranquila. O que a igreja está nos orientando? Que o discernimento junto, dessa palavra. Que o coração do homem ele se corrompe também com a soberba e com o ter. É o primeiro pecado de Adão e Eva. Ela queria ter o poder de Deus. Porque foi oferecido pela voz do mundo, pela voz da serpente, que era bom comer daquela fruta que era agradável. Então ela olhou para a fruta, ela desejou a fruta e ela comeu. Então ela teve ação também. Então talvez, irmão, o olhar, o desejar, o ter, a cobiça, entra no nosso coração querer ser Deus. Querer ser como Deus, foi o que a serpente falou. E aí entra a soberba, eu me acho justo, eu me acho dono da razão.
estou com a consciência tranquila, eu estou indo na missa e voltando, isso que importa, mas eu não estou vivendo nada do que eu faço, do que eu escuto de Deus. É a soberba, é o orgulho, é a hipocrisia. Na verdade, é uma desculpa para não mudar. Continuando com o coração cheio de soberba, aquele homem tinha observado os mandamentos desde jovem, mas por dentro ainda era o mesmo. Olha só, irmão, por dentro ainda era o mesmo, a mesma pessoa. Então vamos lá? Vamos fazer nossa reflexão? O que o texto diz para mim hoje? Eu coloquei assim, a voz de uma irmã que hoje fez essa homilia, dizendo assim: enquanto Deus não for a minha riqueza, eu sempre permanecerei pobre. O jovem observava os mandamentos, mas seu coração estava pegado às coisas do mundo. Então, irmão, enquanto Deus não for a minha riqueza, eu permanecerei pobre. Que ensinamento maravilhoso! Então a pergunta é: Deus é a minha riqueza hoje na minha casa? Deus está em primeiro lugar na minha família? Deus é o centro da minha casa? Querido irmão, desde que eu tive esse contato com Jesus, como esse jovem, num acampamento, eu tive frente a frente com o meu Senhor. O que está frente a frente? É você parar para ouvi-lo. É você parar para ouvir a pregação dos irmãos. É você parar para ouvir uma história de vida que mudou. É você parar para entender que tem um povo que segue a Jesus há 2024 anos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e esse povo está ali se confrontando contra si mesmo, mudando de vida. Tem santos dentro da Igreja Católica que nos comprova que a santidade é possível, porque para Deus tudo é possível. Mas se eu for somente com o meu humano, eu vou cair, eu vou perecer. É isso que Jesus quer nos dizer aqui. Para Deus tudo é possível, só Deus é bom. Então, se eu querer me achar dono de tudo e crescer soberbo, eu sou o melhor, eu vou estar na igreja e vou continuar aquele homem, aquela mulher velha, empobrecida na sabedoria divina. Porque a sabedoria divina vai dizer: meu filho, valorize o amor dentro da sua casa, valorize o diálogo, a compreensão, o perdão. Está dizendo aqui, não adulterar, é os mandamentos, não roubar, Deus em primeiro lugar. Aí entra um porém. Deus em primeiro lugar. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento principal da nossa vida. Se eu conseguir viver esse mandamento, eu vou conseguir o outro mandamento que Jesus resumiu: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resume tudo. Se eu amar o meu próximo, eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo ele, eu não falo mal dele. Então, irmãos, como diz aqui os discípulos, não é fácil você entrar no reino de Deus, mas para Deus tudo é possível, querido irmão. Então Deus é primeiro lugar na minha vida? Eu coloquei assim, hoje é, mas eu luto para que Ele continue sendo também nas pequenas coisas. Porque eu abandonei o vício, eu abandonei a minha emborração, eu era um emborrado, eu abandonei, vamos lá, tantas coisas que Deus foi me mostrando, eu fui abandonando, irmão. Então assim, você vai lendo a palavra, você vai degustando e você vai libertando o teu coração, o teu agir. Era emborrado. Eu luto até hoje assim com a ignorância espiritual. O que é um ignorante espiritual? Sabe aquela pessoa ignorante que você não pode falar algo que já se retrai, ou não vai mais, ou se emburra, é tudo junto. E aí eu percebi que isso tem dentro da religião também. Isso tem dentro também quando você está lá dentro da igreja, que você escuta uma correção, algo, e você se retrai, você não fala nada, talvez você não é mal educado, mas você não age correto. Você sai da igreja. Sabe aquela pessoa que ouviu alguma correção, ouviu algo e falou: não volto mais ali, e se acha o dono da razão? Nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Ele entrou na igreja por causa de si mesmo e para dizer que ele é o cara, né? Eu estou indo comungar, eu estou indo na missa, lá todo mundo é pecador, eu sou o cara, né? Mas na hora que olha para dentro do coração, tá podre. Querido irmão, e isso Deus vê e nós vamos estar diante de Deus porque a palavra dele é reta. Ele está gritando aos nossos ouvidos o que é errado e o que é certo. Você tem que colocar as coisas do mundo do lado e as coisas de Deus do outro. E como que eu vou saber se as coisas do que está aqui neste mundo não é agradável a Deus? Tudo que Deus fez é bom, irmão. Mas como eu estou usando isto? Como eu estou usando a ferramenta do celular? Como eu estou usando
a ferramenta da unidade familiar, aquela ferramenta dentro da minha casa que é uma televisão, como é que eu estou usando um aparelho de som, como que eu estou usando o meu celular, como que eu estou usando tudo que eu tenho dentro da minha casa. Está tomando lugar de Deus? Deus em primeiro lugar? Ou eu tenho aquele tempo para Deus? Com essa reflexão, colocando a mão no teu coração, irmão, eu fiz a minha reflexão hoje. Eu coloquei aqui em paralelo Deus de um lado e o mundo do outro. E o que é de Deus, eu coloquei, eu preciso escutar a voz dele e colocar em prática. E o mundo, eu preciso ver o que não é bom. Entender que tem muitas coisas que está prejudicando a minha casa, a minha família, que está prejudicando também os meus filhos, a minha esposa, a mim. E eu, como pai, eu tenho o dever de levar os meus para um caminho do céu e não para o caminho da perdição. E isso, Deus me colocando agora, com essas palavras, que Deus me ilumine e que Deus mostre, Senhor, o que é bom que é somente teu, que é a tua presença para os meus e para mim. Que teu Espírito Santo, Senhor, vai de encontro a este coração também, que hoje é pegado aos bens materiais. O Senhor me colocava, irmãos, na hora que eu estava falando aqui já, uma família assim que briga por causa que pequenas coisas. Eu não comprei isso, ou você comprou isso, você gastou com isso, uma desorganização e uma disputa assim de bens, sabe? Era assim, colocando as coisas em primeiro lugar, brigas, discórdia, intrigas por causa dos bens. Eu digo uma coisa, vale a pena? Será que vale? Será que você vai levar essas coisas lá? Ou tem hora que nós vamos ter que perder para ganhar isso que Jesus está nos apresentando hoje? Perder as coisas do mundo para ganhar um coração. Perder as coisas do mundo para ganhar seu filho, para ganhar sua filha, para ganhar seu neto, a sua neta. Você está me colocando um homem que está perdendo toda a família por causa dos bens. E não está nem aí. Vale a pena? Eu vou perguntar mais uma vez. Vale a pena? Ou esses bens ficarão? Infelizmente, irmãos, tem pessoas que quando caem numa cama adoecida, vai entender que ele jogou fora muitos corações. De que forma? Ele vai ver quem está do lado dele. E nessa hora muitos corações se endurecem, porque fala assim, esse aí era um ruim, esse era fulano, esse aí só fazia coisa, não estava nem para os outros. Que se dane, né? A palavra que você escuta, eu estou sendo sincero. E é correto isso? Não. Mas eu plantei, eu vou colher. Querido irmão, quantas pessoas plantam isso? Diante do mundo, o que você planta, você colhe. Mas diante de Deus, Ele é misericordioso. E Ele vê um coração que se arrepende. Talvez você vai se arrepender nessa hora. Você vai pedir a misericórdia de Deus. Mas você vai carregar a tua cruz. Você vai carregar a tua enfermidade. Você vai carregar o que você plantou. Mas a tua alma vai ser salva. Mas você vai passar pelo teu processo de cura. Porque eu fui esse homem, essa mulher que não valorizei o amor na minha casa. Que Deus abençoe. Liberta, Senhor, os nossos corações de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço.